tal uma dica para aumentar sua criatividade e se divertir um pouquinho? Hoje nós vamos falar sobre um aspecto muito interessante do nosso mundo mental, que é a criatividade e uma das maneiras como a criatividade funciona, que é justamente associando ideias de maneira diferente. Quando a gente pensa em criatividade, a gente sempre pensa numa ideia original, numa coisa que alguém pensou pela primeira vez, que nunca pensou antes, etc. Mas a criatividade ela não surge do nada. Ela não tem como aparecer sem uma base prévia, ela é construída em cima de outras coisas. E o segredo das pessoas criativas é fazer associações inusitadas, associações que não foram pensadas antes, associações novas de ideias que não são habituais. Nossa, que criativo, né? Ele pensou nisso. Quando a gente diz assim, na verdade a gente está identificando uma maneira que essa pessoa associou ideias, elementos, construções, pensamentos, etc., que não é habitual. E justamente por não ser habitual, ela é criativa. Tem um jogo que foi lançado agora pela Paper Games que ajuda muito a gente a entender isso. Esse jogo aqui, ó, chamado Entre Linhas, que a Paper Games acabou de lançar agora em 2021, que é do Gregory Gerd, e ele ajuda a gente a fazer associações de forma inusitada. Obviamente o objetivo do jogo não é deixar a gente mais inteligente, não é um jogo pedagógico ou um jogo para necessariamente estimular a criatividade, mas o mecanismo do jogo me levou a pensar nessa função do nosso cérebro, nessa forma de nossa mente funcionar. Então, quando eu digo para você assim uma palavra, eu digo, por exemplo, banana, você automaticamente pensa, vem à sua mente outras palavras associadas à banana. Você pensa em fruta, você pensa em feira, você pode pensar em macaco, pensa em amarelo, enfim. São palavras que usualmente acompanham a palavra banana e que por isso ficam inseridas na nossa memória, na nossa rede de significados próximas à banana. A memória funciona como uma rede mesmo. Se eu falo livro, você pensa em biblioteca, você pensa em estante, você pensa em leitura, em escola e etc. Porque usualmente são as palavras que acompanham o livro. E como essas palavras ocorrem juntas com frequência, essa rede de relação fica consolidada. E aí, se eu falo uma palavra dessas, toda essa rede acende, né, dessas palavras que estão próximas. Mas se a gente for um pouco mais criativo, a gente vai conseguir buscar associações mais distantes. Associações que não estão tão próximas, tão habituais, tão consolidadas. Então, livro a gente pode pensar em árvore, por exemplo. Não é uma associação imediata, mas o livro normalmente é de papel, o papel vem da celulose, que vem da árvore. Existe uma associação. É imediata? Não. Ela é mais distante, ela está na rede de relações, na rede semântica, né, de significados associados à palavra livro, mas está mais distante. O jogo Entre Linhas, ele usa um pouco essa ideia de você pegar significados mais distantes das palavras para poder fazer uma associação. Como é que ele funciona? A gente pega umas cartas que são letras, né, A, B, C, D e E, e a gente coloca em cima, assim, na mesa, distribui na mesa, fazendo as colunas. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e coluna E. Ou coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e coluna E. E a gente coloca na vertical as linhas. Linha 1, linha 2 e assim por diante. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Ou linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Com isso a gente montou uma grade. Vocês podem ver que eu estou dentro de uma grade aqui, né? Então, se eu colocar o dedo aqui, por exemplo, eu estou no A1. Embaixo dessas letras e ao lado desses números, nós teremos palavras muito variadas. Então são cartinhas assim, que tem de um lado círculo e de outro lado chocolate, etc., que você vai colocar, montar dessa maneira. Então, quando você colocar lá a letra E, embaixo vai ser circo. Então, cada coluna vai ser uma palavra e cada linha vai ser outra palavra. Então, vamos supor que na grade tenha saído, sei lá, na coluna A palavra Pantanal e na linha 1 a palavra banana. Então, a posição A1, ela é a intersecção das palavras Pantanal e banana. Isso fica na mesa. Isso fica distribuído na mesa. Todo mundo sabe que A é Pantanal, que 1 é banana e assim por diante, cada letra e cada número. Cada jogador vai receber cartinhas desse jeito aqui, ó. Por exemplo, A2, D3, B1,
A1 e assim por diante. E você não pode mostrar para ninguém. Agora, você sabe que a sua carta B5, ela é a intersecção de duas palavras. Se a gente tivesse a carta A1, nesse nosso exemplo hipotético aqui, de banana e Pantanal, eu teria, sem os meus amigos saberem, eu teria que dar uma dica para eles usando uma única palavra para que eles descobrissem que a minha posição era A1. Então eu tenho que falar uma palavra que esteja relacionada tanto com Pantanal quanto com banana. Pantanal e banana, sei lá, eu posso falar macaco, né? Provavelmente ajudaria a identificar. Só que, nesse caso até ficou mais ou menos fácil. Mas tem palavras assim, super díspares, né? Circo e Amazônia, férias e caracol, enfim, tem palavras que são muito diversas, muito distintas das suas redes de significados, e a gente, para tentar fazer a intersecção, tem que ir longe. Tem que pegar assim palavras que não são imediatamente associadas a caracol ou a circo, enfim. Você tem que tentar juntar elementos distantes. Outro dia saiu, que estava jogando aqui em casa com a minha família, saiu caracol e chocolate. A minha posição era a intersecção de caracol e chocolate. Aí eu soltei rocambole e eles acertaram, né? Enfim, porque quando você pensa em rocambole, você não pensa exatamente em caracol e vice-versa. E eles acertaram, né? Felizmente eles acertaram e a gente fez ponto. É um jogo cooperativo, o time todo tem que tentar preencher aquela grade. Um elemento mais interessante ainda é que a gente tem várias colunas e várias linhas, e elas têm várias palavras. Então, quando você está dando uma dica, quando você está pensando numa palavra, você automaticamente pensa, bom, caracol, chocolate, o rocambole, vai, eu vou soltar rocambole aqui e vamos ver se eles acertam. Só que esse ímpeto inicial a gente precisa segurar um pouquinho, porque a gente precisa, depois que pensou numa palavra que poderia fazer a intersecção, checar se outras não podem gerar confusão. Por exemplo, podia ter aqui nas colunas uma palavra sobremesa. Aí se eu solto rocambole, eles, em vez de falar caracol e chocolate, eles podem falar sobremesa e chocolate. Então tem mais essa complexidade. Você tem que expandir a sua rede semântica, né? Você tem que ir longe para pegar alguma palavra que seja automaticamente ligada às duas, e ainda por cima tem que conferir se não pode alguma outra dar confusão. Entra aqui uma outra característica da nossa mente muito interessante, chamada teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e ver como é que o outro vai pensar. É interessante, né? A gente faz isso de maneira imediata, a gente nem pensa sobre isso, mas nesse momento você tem que falar, bom, se eu falar rocambole, eles vão ler essas palavras aqui, tem o caracol, tem o chocolate, nessas linhas não vai dar dúvida, porque vai estar lá cobra, banana talvez até pudesse dar dúvida, né? Mas vai estar cobra, árvore, férias e chocolate. Aqui rocambole é difícil de causar confusão, mas aqui em cima tem Amazonas, Pantanal, tem o caracol e tem sobremesa. Então, se eu falar aqui, eles podem pensar em sobremesa, porque é também uma palavra associada a rocambole. Então, eu estou pensando como eles vão pensar. É mais uma habilidade que nós temos, chamada de teoria da mente, que também entra em cena nesse jogo. Mas o principal aspecto que me chamou a atenção, o principal aspecto que eu achei interessante, é justamente esse de a gente expandir um pouco a nossa rede de significados imediata, porque isso é criatividade. Criatividade é pensar de maneira pouco usual, é relacionar as coisas de maneira não comum. Então não é comum você ter que relacionar, sei lá, cabra e raiva, né? Então você tem que ser criativo nesse momento, porque você vai ter que relacionar essas duas palavras para dar uma dica para o seu time acertar onde que está a sua cartinha, onde está a sua intersecção. É um jogo, acima de tudo, divertido, é um jogo que é cooperativo, então quando alguém dá uma dica, falei rocambole, as outras pessoas falam, putz, ele falou rocambole, será que é isso? Será que é sobremesa? Será que é caracol e tal? E aí uma pessoa tem que dar o voto final, né? Então tem que escolher, vai ser aqui, e aí se acertou, ótimo, deixa lá na grade, se errou, perde aquela carta, e no final a gente vê quanto que a gente conseguiu como time acertar. Muito interessante o jogo, muito gostoso de jogar e tem esse aspecto de estimular a nossa criatividade. Então fica a dica aí para vocês, entre linhas,
jogo novo aí da Paper Games, lançado em 2021, e também a dica de como funciona a nossa criatividade, e a gente já viu aí então que esse é um exercício para estimulá-la, relacionar as coisas de maneira diferente. E você já encontrou soluções criativas aí para seus problemas? Já conseguiu relacionar coisas de maneiras distintas, diferentes? Dá uns exemplos aqui para nós, escreve aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas aí, porque a gente tem muito tema ainda para conversar e uns temas que vão ser bastante criativos.